Uma boa noite a todos vocês. Vocês estão com frio? Chegou essa frente fria aqui em São Paulo, mas eu tenho certeza que nós podemos aqui nos aquecer no Espírito para a glória de Deus. Amém? Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 6, nós vamos já mergulhar na palavra de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Vocês também que estão em casa, se vocês quiserem acompanhar, Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós vamos falar hoje sobre batalha espiritual, um tema tão relevante para os dias de hoje que nós estamos vivendo e tudo aquilo que nós acreditamos também do Evangelho. Efésios capítulo 6, versículo 10. Se você achou, dê um glória a Deus aí para Jesus. Amém. Quem não encontrou, a gente vai passar também aqui no telão e eu vou ler para vocês. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor meu Pai, fale conosco aqui essa noite. Nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha em nosso meio, que o Teu Espírito Santo sopre toda a verdade sobre nós aqui essa noite, Senhor Jesus. Que o Senhor traga essa palavra aos corações. A voz é minha, Senhor meu Pai, mas eu peço que o Senhor fale através de mim, para que todos nós sejamos edificados pela Tua palavra. Que o Senhor fale a todos os nossos corações, que o Senhor alcance vidas aqui essa noite, que o Senhor traga transformação e glorificação do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus lugares, glorifiquem a Jesus com suas palmas. Aleluias. Queria começar com uma pergunta. Qual que é o melhor lugar para um inimigo nosso se esconder? Qual que é o melhor lugar para um inimigo se esconder? Segura essa pergunta um pouquinho. A gente vai voltar nela. Qual é o melhor lugar para um inimigo se esconder? Eu me lembro que lá em 2013, quando eu estava passando pelo meu processo do novo nascimento, eu estava sendo regenerado, estava no ápice ali da paixão por Jesus, estava conhecendo Jesus com experiências pessoais, estava experimentando o mundo espiritual como eu nunca antes havia experimentado. Em 2013 foi o ano em que eu nasci de novo, conheci Jesus e comecei a viver coisas que eu nunca tinha vivido. E na minha expectativa ali, na época eu lembro que eu não estava trabalhando, eu não estava trabalhando em nenhum lugar naquele exato momento, eu estava numa mudança de rota profissional da minha vida, e eu tinha tempo mais do que disponível, e pelo aquele momento que eu estava passando, conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, eu lembro que eu orava algo em torno de 3 horas por dia. Nos outros momentos do dia, eu lembro que eu ouvia muito o David Wilkerson, eu ficava ouvindo as mensagens dele, eu estava naquela busca incessante pela presença de Deus. E como todo novato na fé, como todo novo nascido, a gente é um bebê. A gente não tem ainda o conhecimento das coisas espirituais, a gente ainda não sabe muito bem o que esperar, o que não esperar. E eu lembro que, assim como tantas pessoas aqui, a minha expectativa era que eu ia ver anjos com espadas de fogo no meu quarto. A minha expectativa era que eu ia ouvir a voz de Deus um dia. Estou esperando até hoje. A minha expectativa é que eu ia ver aquelas visões magníficas de Daniel, eu ia ver coisas incríveis nesse sentido. E eu certamente vi, mas não conforme a minha expectativa.
Eu lembro que era uma certa madrugada, eu ainda morava com os meus pais, eu era solteiro, eu sou o caçula, eu era o único dos filhos que ainda estavam morando com os meus pais, e eu estava ali no apartamento deles, dormindo, madrugada, era algo em torno de umas 3:30 da manhã. Eu comecei a ter um sonho, e nesse sonho eu estava exatamente onde eu estava deitado na minha cama, no meu quarto, com a porta fechada, e eu comecei a sonhar que eu estava ali, era como se eu me visse, como se eu fosse uma terceira pessoa, e nesse sonho, enquanto eu estava ali deitado na minha cama, eu conseguia ver, atravessar as paredes, eu via um ser vindo em minha direção, e esse ser, ele não tinha um formato, eu não conseguia necessariamente ver esse ser, mas eu sabia que tinha alguém ali, e à medida que eu continuava vendo esse sonho, em tempo real, esse ser vinha em minha direção, na direção do meu quarto, e sem conseguir ver esse ser, eu sabia que ele vinha com más intenções, ele vinha com ódio, com astúcia, um desejo de me matar. E eu lembro como se fosse ontem, à medida que esse ser entrou no meu quarto, eu paralisado, não conseguia falar, não conseguia me mexer, não conseguia levantar, não conseguia fazer absolutamente nada, e de repente você acorda daquele sonho, você sente aquela presença maligna no seu quarto, e você sabe imediatamente que aquilo não se trata apenas de um sonho, aquilo é uma experiência real e espiritual. E ali na paralisia você tenta lutar, e você acorda, e você ali luta, tentando falar alguma coisa, e você clama por Jesus, até que foi que eu acordei, e fui liberto daquela paralisia, aquilo que a ciência chama de paralisia noturna, aquilo que a Bíblia chama de espanto noturno. E à medida que isso aconteceu, eu não sabia o que estava necessariamente acontecendo, eu sabia obviamente que era uma força maligna, eu sabia que eu estava tendo uma experiência espiritual, mas com certeza real. Aliás, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico, fica a dica aí para quem não sabe. E eu, sem saber muito bem como reagir, eu comecei a orar, e arrepios no meu quarto, aquela presença maligna ali me visitando, aquela experiência horrível, algo até mesmo de difícil de descrever, até que chegou o momento que eu fui chamar meus pais. Confesso que eu estava com medo, fui chamar, não quer saber, meu pai é pastor aí há quantos anos, fui lá, bati na porta, eles acordaram assustados, o que está acontecendo? Falei, não, aconteceu isso, isso e aquilo. Aí meu pai chegou, fomos lá. Meu pai chegou no meu quarto, abriu a Bíblia, leu um versículo, fez uma oração, eu falei, filho, vai dormir, porque agora não vai acontecer absolutamente nada, Deus está aqui te protegendo, e não aconteceu. E essa experiência, ela não foi única, eu tive diversas outras experiências, e eu cheguei até a questionar meu pai, pai, por que será que parece que quanto mais oro, mais assombração eu vejo? Alguém já ouviu esse ditado? Quanto mais eu oro, mais assombração eu vejo. Meu pai respondeu muito categoricamente, porque ninguém chuta cachorro morto, porque você foi despertado no mundo espiritual, porque você nasceu do Espírito de Cristo, e hoje no mundo espiritual você não é mais anônimo, hoje os inimigos, os espíritos malignos te conhecem. E meu pai, ele compartilhou diversas vezes comigo as próprias experiências dele. Eu lembro que ele já me falou sobre a preparação que ele teve para o ministério pastoral que ele tem hoje. Ele passou na sua adolescência 1 ano, 365 dias, sem perder um dia, subindo ao monte para orar com seu irmão e com outros irmãos da igreja, colegas. E ele me contou algumas experiências, eu vou contar uma delas para vocês. Um certo dia, meu pai relatando para mim que eles estavam em oração, ele, o irmão dele, o meu tio, outros amigos e colegas da igreja, irmãos em Cristo, eles estavam ali orando, até que eles começaram a ouvir barulhos, no meio do mato. Não recomendo isso a ninguém nos dias de hoje, pela segurança. Eles estavam ali no meio do mato, eles começaram a ouvir barulho, como se viesse uma criatura ali no meio do mato, batendo em árvores, balançando galhos, o que for que seja, todo esse barulho, que eles estavam sabendo que tinha alguém ali perto. E eles estavam ali, permaneceram em oração, sabiam que estavam numa batalha espiritual. Até que chegou o momento que essa criatura foi se aproximando, e eles ali, obviamente, nós como seres humanos temos medo, isso é natural. E à medida que eles abriram os olhos, eles viram um ser somente da cintura para cima.
E esse ser vinha numa velocidade no meio do mato, algo em torno de seus 70, 80 km por hora. E esse ser chegou bem perto deles, olhou no olho deles e deu um assovio estridente que eles não conseguiam senão tapar os ouvidos. E esse ser foi embora. E meu pai falou com toda a sua maturidade espiritual, ele falou, a única coisa que aquele ser queria que a gente fizesse era deixar de orar. Então a gente permaneceu. E chegou na luz do dia, na manhã, quando nós olhamos ao nosso redor, o único lugar intacto naquele mato era onde nós estávamos orando, todos os outros, as árvores haviam sido derrubadas. Experiências espirituais, porém muito mais reais do que no mundo físico. Teve um outro relato também. Meus pais, eu nasci e cresci acompanhando eles nas concentrações que eles faziam ao redor do Brasil. E na época se viajava muito de carro e montava o caminhão e colocava som. E um certo dia estava meu pai num carro, minha mãe no outro. Eles estavam indo em direção a uma concentração, eu não estava nesse dia. E de repente meu pai começou a ver um ser pendurado na porta do carro da minha mãe. Meu pai estava atrás. E eles começaram a interceder, sabiam que era um espírito maligno, sabiam que eles estavam ali numa batalha espiritual. Passou algo em torno de 10 minutos eles orando, aquele ser desapareceu, minha mãe passou num buraco, estourou o pneu, teve que parar e trocar o pneu. Experiências espirituais, porém reais. Eu já cansei de viver coisas desse tipo. Cansei de acordar pela madrugada ouvindo sussurros no meu quarto. Cansei de acordar paralisado, sem conseguir me mexer ou nem sequer falar. Já vi vultos, já ouvi gritos no meu ouvido. Já vi muita coisa que um ser humano natural não costuma ver ou ouvir. Já experimentei coisas que o mundo natural não explica. Mas por que eu estou contando para vocês essas experiências? Porque afinal, nos dias de hoje, no século 21, o que é dito por aí é que isso é tudo fruto da nossa imaginação. Na verdade, isso aí é uma invenção de Hollywood para vender filme. Na verdade, isso aí é a historinha do lobo mau. Isso é imaginação de criança, isso nem existe sequer. Só que nós, conhecedores da palavra, conhecedores do evangelho, cremos numa realidade superior à física. Cremos numa realidade espiritual que, na verdade, mediante a palavra de um Espírito que é santo, o mundo como um todo foi criado. Então, quando nós começamos a olhar sobre essa ótica, eu queria trazer para vocês da onde vem tudo isso. Se vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 3, lá no início. Gênesis é o início de tudo, é da onde vem tudo aquilo que nós vivemos no século 21. Lá no início de todas as coisas, não precisam abrir se vocês quiserem simplesmente ouvir. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me desse de esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todo dia da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o início da guerra. Se você não sabe, nós estamos em guerra. Talvez muitos de nós estamos vivendo a nossa vida como se estivéssemos em paz. Mas o início da guerra no mundo espiritual começou lá no jardim. O próprio Deus declarou a guerra entre a serpente, que é o diabo, entre os principados e potestades, entre os espíritos malignos em que muitos de nós nunca tiveram o desprazer de conhecer um dia, e a humanidade.
Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, depois do homem e a mulher, Adão e Eva, que representavam toda a sociedade, toda a humanidade, desobedeceram a Deus e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, pecaram, e através do pecado abriram a porta da morte sobre o homem, conforme Deus havia falado. Através de uma serpente, o diabo, Satanás, o espírito maligno, nosso adversário, nosso inimigo, porque afinal a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ele enganou o ser humano, nós pecamos e caímos, abrimos a porta para a morte e ali foi declarado uma guerra. Uma guerra que nós ainda estamos vivendo, uma guerra que nós continuamos vivendo sobre ela no século 21, uma guerra que muitos nem sequer sabem que estão batalhando. E se tem uma vítima fácil numa guerra, numa batalha, é aquela que nem sabe que está numa guerra, aquela que nem reconhece tudo aquilo que ela está vivendo. Uma vítima fácil, uma presa sem defesa. Mas pastor, esse negócio de serpente falando, esse negócio de Adão e Eva, de comer de um fruto, de ser expulso do jardim, tudo isso é figurativo, né? A Bíblia fala sobre a serpente em Gênesis, e essa mesma serpente é na verdade um dragão lá em Apocalipse. Isso tudo é figurativo, isso aí tudo é ilustrativo, isso aí são alegorias figurativas, são metáforas, são coisas para falar de coisas maiores, certo? Talvez, ou talvez é num âmbito, é numa esfera espiritual que é muito mais real que o mundo físico, ou talvez nós estamos falando de coisas reais presentes na nossa vida. Porque afinal, tem um pastor que falou recentemente, eu dei muita risada com a minha esposa, se o diabo não existe, de onde é que veio o funk? Estou brincando. Mas é uma realidade. Se nós estamos em guerra, se existe na Bíblia, seja ela figurativa ou seja ela algo representativo, serpentes e dragões, espíritos malignos e o diabo, Satanás, aquilo que nós sabemos e temos convicção que é real, aonde é que está tudo isso? Por que é que a minoria das pessoas vivem experiências como aquelas que eu vivi? Que veem vultos, que ouvem vozes, que veem todos esses espíritos malignos agindo no nosso meio. Porque eu retomo a pergunta que eu comecei. Qual é o melhor lugar de um inimigo se esconder? Qual é o melhor lugar de um inimigo nosso se esconder? No último lugar que nós o procuraríamos, no anonimato, na inexistência. O maior truque que o diabo já performou frente à humanidade foi fazer o mundo acreditar que ele não existe. O maior truque que o diabo performou contra seres humanos foi fazer o mundo acreditar que ele não existe. Então, se nós sabemos pela palavra de Deus, pela fé em Jesus Cristo, por tudo aquilo que nós vivemos dentro e fora de igreja, através do evangelho genuíno, nesse mundo espiritual, que isso tudo é real, que nós vivemos no meio de uma guerra, aonde é que está sendo travada essa guerra? Aonde é que estamos batalhando, não contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra espíritos malignos, contra o próprio Satanás? A batalha está sendo travada na nossa mente. A guerra espiritual, real, genuína, que existe, se Deus simplesmente abrir os nossos olhos, nós veríamos aqui anjos e demônios no meio de nós. Está sendo travada na nossa mente, está sendo travada nos nossos pensamentos. Enquanto nós estamos procurando no nosso quarto um diabo pequenininho, vermelho, com tridente na mão, com rabo e chifre, o diabo está travestido de nós mesmos dentro dos nossos próprios pensamentos. O diabo está travestido como a voz da razão na nossa mente. O diabo está travestido como se ele nem sequer existisse. E dessa forma, tragando e ceifando vidas sem que elas sequer percebam que estão numa guerra. Isso está fazendo sentido para alguém aí? Quais guerras será que nós temos batalhado nos dias de hoje? Quais são as formas que nós enfrentamos
essa guerra espiritual, onde Paulo nos adverte lá em Efésios: revesti-vos todos pela armadura de Deus, porque a guerra já está travada lá desde Gênesis capítulo 3. Quais são as guerras espirituais em que nós temos travado? Existe um termo que eu trago da língua inglesa, Master of Puppets, o mestre ventríloco. Alguém sabe o que é ventríloco? Vocês sabem aqueles bonequinhos com os fiozinhos na cabeça, na mão, na perna, na boca, e tem alguém que fica ali manipulando? Então, esse termo é usado para descrever o nosso inimigo, que muitos acreditam nem sequer existe. Esse termo é usado para o nosso inimigo para descrever aonde é travada essa batalha, para descrever aonde é essa guerra espiritual na nossa mente, porque se o diabo não existe, quem é que está nos derrubando? Quem é que está fazendo a humanidade cada vez andar mais longe de Deus? E ele vem travestido de pensamentos, ele vem travestido como a nossa própria voz dentro da nossa mente, e ele vai ali manipulando, direcionando, escravizando, porque se o diabo controla os seus pensamentos, ele controla também as suas ações, e se ele controla as suas ações, ele controla toda a sua vida. E quando eu olho pelos olhos da fé, quando eu olho pelos olhos espirituais, os olhos que Deus me deu a graça de abrir, porque antes eu era cego e agora eu vejo o mundo espiritual entre nós, eu vejo pessoas aprisionadas, eu vejo pessoas acorrentadas, eu vejo pessoas sendo manipuladas pelo mestre ventríloco, eu vejo pessoas que nem sequer sabem que estão numa guerra, estão batalhando, porque elas na verdade já foram aprisionadas há muito tempo, e não têm controle sobre as suas próprias vidas. Esse é o mundo real, meus queridos irmãos e irmãs. O mundo espiritual está entre nós. Deus já falou através da sua palavra. Jesus, quando veio aqui, ele veio implementar um reino celeste entre nós, falando: olha, o mundo espiritual é real, mas arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus entre nós. Se vocês simplesmente se revestirem de toda a armadura de Deus aqui essa noite, vocês terão vitória sobre o maligno, sobre o mestre ventríloco, sobre Satanás, sobre a serpente e sobre o dragão. Essa é a palavra de Deus para nós aqui essa noite. E se nós estamos guerreando em nossa mente, quais são as estratégias de Satanás? Bom, todos nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Primeira estratégia que o diabo usa na batalha espiritual e mental, na mente das pessoas, para manipular, para aprisionar, para matar, roubar e destruir, é a mentira. O que é que foi que a serpente falou para Eva lá no jardim? A primeira coisa que a serpente falou para Eva foi deturpar uma verdade divina, foi deturpar algo que era verdadeiro, genuíno. O que é que foi que Deus falou para você, Eva? Que você morreria? Foi mesmo isso que Deus te disse? Será que isso é a verdade verdadeira? Será que Deus não está simplesmente te impedindo de ser como Ele, os seus olhos serão abertos? O pai da mentira. A mesma estratégia foi usada contra Jesus no deserto. Depois do seu batismo, depois que Deus derramou a pomba do céu, o Espírito Santo sobre o seu Filho unigênito. Este é meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. E Jesus é guiado pelo Espírito Santo, não pela irmãzinha do coque, não pelo difamador, não pela fofoca, pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Aí chega Satanás: se tu és o Filho de Deus, se tu és, esse ser maldito, essas mentiras encapsuladas de verdade,
essas deturpações da única verdade absoluta que nós teremos aqui na terra, que é a palavra de Deus. A primeira e a maior estratégia de Satanás é a mentira, para propagar o engano, para propagar a confusão. Aí nós olhamos para o mundo de hoje, a guerra travada na mente, nos pensamentos, nas ideologias, nas falsas doutrinas, nos ventos de doutrinas que nós vemos na sociedade nos dias de hoje, onde a família não é mais uma instituição divina, onde tudo o que te faz feliz é lícito, onde não existe mais certo e errado, onde a pessoa nasceu daquela forma que o amor sobrevaleça sobre tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo a guerra que foi travada em Gênesis 3 que nós estamos vivendo no século 21? Será que a igreja de Cristo essa noite pode ter seus olhos e ouvidos abertos para ver a guerra em que nós estamos guerreando e nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que a gente possa permanecer firme no dia mau? Ou será que nós vamos dar ouvido às mentiras faladas na mente, as ideologias, as ideias, aos ventos de doutrina, onde esse negócio de livro, de Bíblia Sagrada, isso aí tudo arcaico, passou. Esse negócio de Deus não existe. Aliás, Deus somos nós, né? A idolatria do século 21 somos nós. Nós somos os nossos próprios deuses. Eu sou o Deus do universo e seja feita a minha vontade e mais de ninguém. A única forma de rebater as mentiras de Satanás é pela palavra de Deus, é pela verdade absoluta. Se nós simplesmente essa noite nos revestimos de toda a armadura de Deus, nós teremos a vitória sobre o maligno, sobre a serpente, sobre o dragão, mas se nós simplesmente ouvirmos a voz do Espírito Santo contra as mentiras satânicas. Estratégia número 2. Os pratos oferecidos e os ataques às nossas vulnerabilidades. Eva, come desse fruto, é uma delícia, vai abrir seus olhos, você será como Deus. A oferta. O diabo ele é sutil. Eu sempre falo que o diabo ele não é bobo, se engana aquele que acha que o diabo é bobo e fraco e sem poder. Aliás, o diabo é muito bom no que ele faz isso há muito tempo. Desde o início, ele é assassino, desde o início ele é mentiroso, desde o início ele oferece pratos, ele oferece alguma coisa que nos tenta. E meu pai sempre falava que nós só podemos ser tentados naquilo que nós queremos. Se você chegar para uma pessoa que acabou de almoçar e oferecer mais um almoço, mais alguma coisa, aquela pessoa certamente não vai querer. Mas deixa uma pessoa um dia inteiro sem comer e fica com aquela fraldinha fumejante, com aquele arrozinho feito na hora. Aí é de salivar a boca. Quais são as tentações que o diabo tem oferecido a você? Quais são os pratos que ele tem te oferecido? Será que é um dinheiro ilícito? Será que é imoralidade sexual? Será que são pensamentos, dardos inflamados do maligno na sua mente, te levando a fazer aquilo que você não necessariamente sabe que é correto, mas que é um caminho mais curto, que é um fruto que vai abrir os seus olhos de te tornar como Deus? Será que é a pornografia? Será que é a fofoca? Será que é maldizer o seu irmão para você se sentir melhor? Será que é falar aquela palavra que não é verdade? Fazer como seu pai, um mentiroso, e mentir? Qual é o prato que o diabo tem te oferecido? Quais são as táticas que o diabo tem lançado contra a sua mente, te tentando para fazer aquilo que você sabe que é incorreto, que é pecado contra Deus? Então ele ataca as vulnerabilidades. O diabo não vai te tentar naquilo que você não tem desejo. Quais são as suas fraquezas?
Quais são as suas fragilidades? Porque a própria palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A batalha está na mente, a batalha está na manipulação. O mestre ventríloco está em ação e tem crente dormindo achando que estão vivendo aí em paz. Tem crente dormindo achando que já está salvo. Tem crente dentro da igreja que nunca antes viveu pelo Espírito Santo, está ali aprisionado, sendo manipulado. Quais são os pratos que o diabo tem te oferecido? Estratégia número 3, o isolamento. A separação de Deus e dos nossos irmãos. Uma vez que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, uma vez que homens e mulheres no século 21 aceitam a oferta do diabo, desses espíritos malignos que estão no nosso meio, buscando manipular a nossa mente com mentiras, com ofertas, uma vez que isso é feito, uma vez que o pecado é consumado, é a separação de Deus. Como assim? Deus é santo, 3 vezes santo. Na sua presença não entra iniquidade, na sua presença não entra mácula. A visão de Isaías, lá em capítulo 6, já nos disse: santo, santo, santo é o Senhor. E uma vez que Adão e Eva pecaram, eles foram retirados da presença de Deus. E a mesma forma acontece no século 21, quando esses pratos são aceitos, quando as ofertas de Satanás são acatadas, nós somos separados de Deus. E se Deus é a fonte da vida, a separação é a morte. O salário do pecado é a morte. E quando nós vemos isso, quando nós estamos separados do nosso Criador, quando nós estamos separados daquele que nos traz vida, nós somos vítimas indefesas. Nós não temos uma única defesa contra a serpente, contra o dragão, contra um espírito que um dia foi anjo e hoje é um anjo caído. A separação, o isolamento. E também o isolamento entre nós e os nossos irmãos em Cristo. Você já reparou que para uma pessoa se esfriar completamente na fé, a primeira coisa que ela faz ou é levada a fazer é se distanciar dos seus irmãos e irmãs em Cristo? É deixar de congregar na igreja? É achar que não é importante? Quando a Bíblia fala, é importante que vocês estejam em comunhão, a comunhão dos santos entre irmãos e irmãs. Porque juntos somos mais fortes. Isso pode até parecer chavão, mas quando nós estamos caminhando no evangelho da fé, juntamente com nossos irmãos e irmãs, nós temos uma unidade, nós temos a nossa fé perseverando em nossos corações. Será que nós temos sido isolados do nosso Pai e isolados dos nossos irmãos? Será que o mestre ventríloco tem nos distanciado das pessoas e de Deus, para que nós sejamos as presas fáceis que eles querem? Reflita sobre isso, porque eu não quero estar aqui essa noite simplesmente falando palavras. Eu quero que você coma essa palavra e veja onde ela se aplica na sua vida, porque todos nós estamos nessa guerra, nessas batalhas espirituais. Então, se nós estamos nessa guerra, travada desde lá, de Gênesis capítulo 3, se algumas pessoas como eu já viram coisas com seus olhos, já ouviram coisas com seus ouvidos, já experimentaram essas guerras, essas batalhas espirituais no século 21, o que é que a palavra de Deus nos diz? Como é que nós vamos vencer tudo isso? Aí a palavra nos traz Efésios capítulo 6, aí nós vemos aquilo que Paulo nos orienta, nos direciona, inspirado pelo Espírito Santo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficares firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Será que alguém aqui essa noite vai travar essa batalha de volta? Será que alguém aqui essa noite vai ouvir a voz do Espírito Santo, perceber que está numa batalha e se revestir dessa armadura?
a couraça da justiça? Será que nossas ações têm proclamado justiça nesse mundo? Ou será que nós temos sido injustos com as nossas ações, com a nossa procedência, com o nosso estilo de vida? Como tem sido a nossa vida? Como têm sido as nossas ações? Será que nós sequer sabemos que estamos nessa guerra e nos revestido? Eu queria trazer para vocês 3 passos muito fáceis que a palavra de Deus nos traz sobre como vencer essas batalhas. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, a palavra nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 3 passos fáceis, práticos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lá em Gênesis capítulo 3, quando eu li para vocês sobre essa declaração de guerra, sobre essa guerra espiritual que começou entre os principados e potestades, todos os espíritos malignos, o diabo, o Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, como queira chamá-lo, e toda a humanidade, Deus também declarou algo poderosíssimo. Deus também declarou algo que já apontava para o Evangelho de Cristo. Eu quero ler para vocês novamente dos versículos 14 e 15 do capítulo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus estava falando aqui? Deus já estava apontando para Cristo. Antes da fundação do mundo, o plano de salvação já estava elaborado. E Deus falou: olha, vai ter guerra. Por todos os dias da sua vida você rastejará sobre o seu ventre e comerás pó por todos os dias da sua vida. Mas virá um descendente da mulher, virá aquele que nós sabemos e conhecemos como Cristo, e ele te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus já declarou que a vitória já foi ganha, a guerra já foi vitoriosa, Jesus já venceu na cruz do Calvário, e isto é aquilo que a palavra de Deus nos diz, que ele foi ferido no seu calcanhar, ele foi crucificado, a sua carne foi morta, foi dilacerada, o seu calcanhar foi ferido, mas ele pisou a cabeça da serpente e ele foi triunfante. E em Jesus nós já somos vitoriosos, porque a vitória já foi ganha lá na cruz do Calvário. Se nós queremos vencer todas as guerras espirituais da nossa vida, que nós estejamos em Jesus aqui essa noite, porque ele já venceu essa guerra. Mas a palavra de Deus também nos diz no versículo 19, quando Deus declara a Adão: maldito és tu, maldita é a terra por tua causa. Você trabalhará com dificuldade, você trabalhará com muito esforço para comer o seu pão de cada dia. E eventualmente, tu que és pó, ao pó voltarás. E quando nós pegamos essa passagem, esse versículo 19, de primeira vez você nem entende muito bem o que a palavra de Deus está dizendo. Mas se Cristo já venceu a serpente, se Cristo já venceu a vitória máxima, se toda a autoridade nos céus e da terra já foi dada a Jesus Cristo, por que é que muitas pessoas continuam perdendo essa batalha nos dias de hoje? Por que é que muitas pessoas não se sentem vitoriosas? Por que é que muitas pessoas nem sequer talvez saibam que estão em guerra? Aí nós temos uma chave, que a palavra de Deus requer uma certa análise, uma certa inspiração do Espírito Santo. Deus falou à serpente: por todos os dias da sua vida você rastejará sobre o teu ventre e se alimentará do pó. A gente sabe que cobra, que serpente não come pó. Então isso aqui é uma alegoria, uma metáfora, é um símbolo. E se o ser humano, se Adão e Eva é pó,
e ao pó voltarás. O que é que alimenta essa serpente? Por que é que o diabo continua fazendo estrago na sociedade no século 21, se Cristo já venceu a vitória lá no primeiro século, na cruz do Calvário? Porque o pó, a matéria-prima da carne do ser humano, nos alude para Gálatas 5. A batalha é entre a carne e o espírito contra a carne. As obras da carne, todos os nossos pecados, é o alimento da serpente. Tem um pastor que fez uma piada também, que se lá em Gênesis o diabo é uma serpente, lá em Apocalipse ele é um dragão, a gente alimentou bastante essa serpente, né? É muito pó que ela teve que comer para sair de uma serpente para virar um dragão. Brincadeiras à parte, nós estamos falando sobre coisa séria. Nós estamos falando sobre todos os pecados e iniquidades que nós, seres humanos, cometemos e fazemos para dar autoridade a essa serpente de invadir a nossa realidade no século 21. De nós não participarmos da vitória de Cristo na cruz do Calvário. De nós estarmos aqui vivendo por essa carne, praticando as obras da carne, todos os pecados que cometemos para sermos derrotados nas nossas guerras espirituais. Então, como é que nós vencemos? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Gálatas 5, nós morremos para a nossa carne. Nós abrimos mão da nossa carne, da nossa natureza corrompida, da nossa natureza pecaminosa. E nós falamos: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E assim como Cristo Jesus, eu morro para a minha carne, eu abro mão dos meus desejos pecaminosos, para que eu me sujeite à tua autoridade, para que a tua autoridade, Senhor, reine sobre mim. E aí nós temos uma linha de comando. Se Deus está presente, meus queridos irmãos e irmãs, o diabo não tem poder algum. Se o Espírito Santo habita na sua vida, aqui essa noite, você está revestido da armadura de Deus. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida, porque o Espírito Santo já reinou sobre a sua vida, e toda autoridade maligna é lançada fora pelo nome de Jesus. Aleluias. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Obediência. Fruto do Espírito, Gálatas 5. O fruto do Espírito é o desejo de Deus. O fruto do Espírito são as boas obras. O fruto do Espírito é obedecer à palavra de Deus, coisa que nós não podemos fazer se nós não morrermos para a nossa carne. E se a serpente está se alimentando de pó, se a serpente está se alimentando das obras da nossa carne, vamos matar o diabo de fome. Se nós queremos vencer as guerras espirituais da nossa vida, vamos praticar a obediência pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a única vitória em Cristo Jesus. Nós não temos poder sobre o diabo, mas pela autoridade de Cristo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Essa é a única forma de vencer essas guerras que nós enfrentamos. Então, talvez você esteja aqui essa noite e as suas guerras espirituais talvez tenha sido pela sua saúde emocional. Talvez tem pessoas aqui que estão depressivas. Talvez tem pessoas aqui ou assistindo em casa, ou ouvindo pelo rádio, que estão pensando em se matar. Que talvez não saibam que estão numa guerra espiritual e estão perdendo, sendo manipuladas. Talvez a guerra espiritual que você tem enfrentado tenha sido nas suas finanças, onde a serpente, o dragão, o seu inimigo, o diabo, o Satanás, tem fechado as portas para que você viva na miséria, quando o nosso Deus é um Deus de vida em abundância. Quem sabe a sua guerra espiritual tem sido nos vícios. Quem sabe pessoas estão aqui essa noite aprisionadas à bebida alcoólica, a drogas, à pornografia, à imoralidade sexual. Quem sabe o diabo tem ceifado a sua vida, você está preso, você está aprisionado e você não consegue sair mais desse aprisionamento, dessa guerra. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, da couraça da justiça, do capacete da salvação, da nossa fé em Jesus Cristo, que venceu a maior vitória lá na cruz do Calvário.
Alguém está comigo? Alguém está entendendo o que o Espírito Santo está falando à igreja? Se nós queremos ser vencedores aqui essa noite, eu peço que você, irmão e irmã, você que está caído, você que já abriu mão de uma vida em santidade, você que está aprisionado aos seus pecados, você que está aprisionado ao que for que seja, Deus quer te dar vitória aqui essa noite. Deus quer que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. A única forma de vencer as guerras espirituais, as batalhas da nossa mente, essa guerra em que nós estamos inseridos para todo sempre, em Cristo Jesus. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vamos nos revestir com toda a armadura de Deus, sujeitando-nos a Deus, resistindo ao diabo, para que ele fuja de nós. Que Deus abençoe vocês. Aleluias.